pessoas. Hoje vamos falar sobre strings. Strings é um recurso que o pessoal criou para nós podermos exibir textos. Em outras palavras, string também pode ser definido como um vetor de caractere ou cadeia de caractere, né? Para nós podermos usar string, a gente tem que nós vamos lá no nosso cabeçalho que a gente definiu nas primeiras aulas e vamos incluir. E aqui nós vamos escrever string.h. Então, a partir de hoje, o nosso cabeçalho vai ser dessa forma, tá? Todos os cabeçalhos a partir dessa aula vai ser dessa forma. Deixa eu dar uma compilada para ver se vai que eu digitei errado, não foi. E o caractere, né, era com char, né? Até que eu coloquei e o caractere a gente definia com aspas simples, né? Dessa forma. Mas por que eu coloquei o caractere? Por que eu coloquei o nome caractere? Por que eu não coloquei, por exemplo, o nome letra? Porque o caractere ele é além da letra. Se eu colocar isso aqui, ó, entre aspas, simples, visualmente ele é um 10. Só que para o computador isso é um caractere, porque eu defini como char. E quando é definido como char, ele não vai entrar, por exemplo, na questão de uma fórmula matemática, multiplicar, dividir, né, subtrair, não vai, porque ele foi definido aqui, ó, como um caractere. Visualmente, eu estou vendo um 10, mas para a máquina não é um número 10, é um caractere. Então, eu acho que nem entra o 10, eu acho que é só o número 1 que entra. Então, pessoal, vocês têm que entender que caractere ele é além das letras. Pode ser um símbolo, tá bom? Mas para a aula de hoje, né, especificamente hoje, eu vou colocar letra, tá? Vou mostrar uma letra para vocês. E já que a gente acrescentou o cabeçalho de string, vamos começar a trabalhar com string, tá? Como eu falei, string ele é um vetor de caractere e nós vamos entender isso mais. Vamos colocar aqui string. Vamos colocar aqui a palavra texto. Eu já vou definir aqui um texto aqui. Vou definir como o meu nome. Vou dar um espaço. Pronto, defini o meu nome completo. Se isso aqui, pessoal, uma string, ele é um vetor de caractere, então você concorda que eu posso pegar individualmente qualquer letra daqui, ou até mesmo o espaço que está aqui, e colocar aqui dentro? Vocês viram na aula passada como nós trabalhamos com vetor. O vetor ele começa na primeira posição, aqui ó, como zero, e vai passando para as próximas posições, subindo de 1 em 1. Então eu posso definir isso. Ó. Vou colocar aqui texto, abro como se fosse um vetor, e eu quero somente que ele retorne o primeiro caractere.
e eu coloco dentro aqui da minha palavra chamado letra. Vamos exibir o texto e vamos exibir também a letra aqui. Vamos lá, vamos trabalhar. Aqui é texto. Aqui nós colocamos a nossa variável. Pulamos uma linha. Aqui nós vamos colocar a letra. Aqui nós vamos pôr a variável. Beleza. Vamos compilar para ver se aparece algum erro. Bom, não apareceu nenhum erro, nenhuma mensagem. Então vamos executar. Olha lá, pessoal. O texto apareceu justamente o meu nome completo e a letra eu peguei a primeira letra, que foi a letra R, que foi bem na posição 0. Um vetor, igual eu falei na aula passada, sempre começa, as posições começam com 0. E string eles traz para nós um monte de recurso, né? Praticamente eu já trouxe o essencial para vocês sobre em string. Mas eu preciso mostrar algumas coisas para vocês em string também. Eu posso definir aqui ó, tamanho. E o tamanho vai ser igual ao texto, ponto. Pessoal, agora eu vou parar aqui para mostrar um negócio para vocês. Geralmente nos outros IDEs, né, que é a ferramenta que nós trabalhamos para desenvolver, quando um IDE é mais robusto, quando nós, por exemplo, digitamos aqui o ponto, do lado aqui geralmente aparece uma lista dos recursos disponíveis na linguagem. Esse aqui já não aparece, então a gente tem que aprender um pouco na raça, né? Então você vai colocar ponto e vai colocar size, que quer dizer tamanho, abre e fecha parênteses. Aqui quando nós abrimos e fechamos parênteses, aqui nós estamos chamando aqui uma função. O que ele vai fazer? Ele vai pegar aqui dentro dessa variável texto, ele vai ver o valor que está dentro da variável texto, que é essa string aqui, esse texto. Você pode associar a string a texto, tá, pessoal? Vai pegar essa string aqui, vai contar aqui o tamanho dela e vai colocar aqui, ó, o tamanho. E vamos exibir. Vamos pôr tamanho. E vamos lá ver. Para nenhum erro, executa. E o tamanho é 13. E em string, até o espaço, aqui ó, esse espaço aqui que visualmente é um vazio, ele é contado também, viu, pessoal? Então ele conta desde a primeira letra, vai passando por tudo que tiver aqui, espaço, número, o que tiver aqui dentro, que ele vai considerar como string e vai até o último aqui, tá bom? E para mim poder mostrar aqui para vocês mais uma função, vamos criar um vetor agora de caractere. Eu vou chamar de letras.
E nós sabemos que aqui no vetor nós precisamos definir quantas posições nós queremos, correto? Eu poderia colocar a variável tamanho, porque eu já sei que é o tamanho, mas eu também posso fazer isso, ó. Que ele vai já me trazer o tamanho que eu quero. E até preferível fazer assim, pessoal, porque você já economiza memória. No caso, eu nem ia precisar usar aqui, ó, o tamanho. Não precisava definir, só fazer assim, chamando a função. Quanto menos variáveis tiver o programa, ele vai economizar mais memória. Aqui, ó. Certo? E existe uma funçãozinha que traz a nossa cabeçalho lá da string, que a gente coloca str, que quer dizer string, str de string, cpy, que é copy. Então, string copia, ou de trás para frente copia string. Então você vai chamar essa função, né? E essa função, ou esse, no caso que ele vai fazer uma cópia, seria mais um procedimento. Não se preocupe com isso, tá, pessoal? Nós vamos colocar aqui na primeira parte letras, que é um vetor de caractere. Você vai dar ponto e vai colocar agora o texto que está lá em cima, que a gente definiu, tá? E o que a gente precisa mais agora? Definir a partir de qual posição eu quero copiar. Só que geralmente na linguagem C, C++, eu vou até compilar aqui primeiro antes de eu prosseguir, só para vocês verem. Deu um erro. Né? Se eu apagar aqui, ó, a gente pode pensar, se o primeiro é assim, então o segundo tem que ser assim também. Vamos compilar. Também vai dar o mesmo erro. Geralmente, na linguagem C, teve uma coisa que ele é muito usual, pessoal. A gente tem que usar muito em C. C usa muito na linguagem C. Então eu quero deixar para vocês aqui, para vocês entenderem o que é. Vocês vão colocar o E comercial. Mas o que é esse E comercial? Entende o E comercial de endereço. É, ficou engraçado, né? E de endereço. Então, vamos compilar. E agora não tem erro. Porque ele já pegou aqui o primeiro e já vai copiando para cá. Vamos conferir isso. Hoje, quando a gente fala de string, é muito rápido, né? É muito fácil. Vai ser só um pouco difícil quando a gente começar a passar os exercícios, que vai ser de string, que vai ser muita coisa. Só que agora letras, ele é um vetor de caractere. Então vamos pegar o primeiro caractere. Que, no caso, tem que ser a letra R também. Então vamos compilar. Olha lá, embaixo aqui, ó, letras, pegou o R. Então vamos pegar agora o último caractere. O último caractere é o 12. Vamos compilar. Vai ter que aparecer nenhum erro ali. Aqui apareceu o O. Muito bem.
Agora vamos pegar o caractere número 7. Compilei, executa. Olha lá, o caractere número 7 é justamente o espaço aqui, ó, vazio. Tá vendo? Não aparece nada porque é o espaço aqui. Pegar o primeiro, deixar no primeiro. Legal, né, pessoal? Então, eu espero que vocês tenham gostado dessa aula. É uma aula simples, né? O mais importante que vocês têm que entender que string, aqui, ó, essa constante literal de string aqui, que string é construído aqui dentro, ó, em vetor de caractere. Eu consigo, mesmo não definindo aqui, ó, um vetor aqui, ó, isso já é implícito da string. Eu consigo trabalhar com a string como se fosse vetor. É isso que vocês têm que prestar atenção e ter isso gravado na sua mente. Praticamente todas as linguagens trabalham string como um vetor. Aqui uma funçãozinha que foi ensinado para vocês para pegar o tamanho, tá, da string. Uma outra função que foi ensinada aqui para vocês para copiar. Aqui o primeiro, quem vai receber, tá? E o segundo, da onde está saindo essa cópia. Tá legal, pessoal? Obrigado e até a próxima.